Senhor é meu pastor e nada me faltará. Caminhar me faz por verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Ainda que eu caminhasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida, e eu habitarei a casa do Senhor por longos dias. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Senhor Jesus, auxilia-nos a compreender mais, a fim de que possamos servir melhor, já que somente assim as bênçãos que nos concedes podem fluir através de nós em nosso apoio e em favor de todos aqueles que nos compartilham a existência. Induze-nos à prática do entendimento que nos fará observar os valores que porventura conquistemos, não na condição de propriedade nossa, e sim por manancial de recursos que nos compete mobilizar no amparo de quantos ainda não obtiveram as vantagens que os felicitam a vida. E ajuda-nos, ó Divino Mestre, a converter as oportunidades de tempo e trabalho com que nos honraste em serviço aos semelhantes, especialmente na doação de nós mesmos, naquilo que sejamos ou naquilo que possamos dispor, de maneira a sermos hoje melhores do que ontem, permanecendo em Ti, tanto quanto permaneces em nós, agora e sempre. Que assim seja. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor da vida, aqui estamos mais uma vez reunidos em Teu nome, elevando as nossas preces, os nossos pensamentos, a fim de atingirmos a frequência vibratória necessária para sermos abraçados pelos guias e mentores espirituais que mais uma vez nos recebem nessa casa. Nós pedimos a Francisco de Assis, as falanges brancas do universo, a Miguel Arcanjo, aos orixás da nossa casa, ao nosso guia-chefe, o Caboclo Tupinambá, por todos aqui presentes, encarnados e desencarnados. Rogamos a Maria Santíssima que envolva todos nós na sua luz azul de paz e harmonia. Rogamos ao nosso Mestre Jesus que mais uma vez nos traga os ensinamentos fundamentais e as reflexões contidas no Evangelho, esse código de conduta irretocável. Pedimos por todos os nossos irmãos sofredores, os que se encontram presos a leitos de hospitais, encarcerados, que se encontram internados em manicômios, os que atravessam processos obsessivos, que estão envolvidos em crimes, vícios,
que os trabalhadores do mundo maior possam neutralizar esses irmãos, para que eles passem a enxergar a luz que ilumina o caminho e que nos leva à perfeição. Pedimos pelas crianças do planeta, especialmente as que estão abandonadas, que são maltratadas, exploradas, que sofrem os horrores das guerras. Que as falanges do mundo maior suportem esses pequenos irmãos recém-chegados ao plano de provas, nas suas provas e nas suas expiações. Te pedimos, Senhor da vida, pela paz do nosso planeta, entre povos e nações, entre governantes e governados, pela paz entre as religiões, seus líderes e seus fiéis. Que a humanidade como um todo possa ter a consciência da nossa condição de igualdade, pois somos todos habitantes desse planeta que nos acolhe, que nos dá a oportunidade de aprendizado, de redenção e de cura. Todos respiramos o mesmo ar, temos todos a mesma origem e o mesmo destino. Somos todos filhos do mesmo Pai. Queremos te pedir também, Senhor, pelas crianças da creche Santa Clara e por todos os nossos irmãos que ajudam a manter a creche e os trabalhos sociais da nossa casa. E pedimos finalmente pelos nossos irmãos encarnados e desencarnados, cujos nomes foram colocados na nossa caixa de pedidos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, agora e sempre. Obrigado, Senhor. Hoje nós temos o capítulo 5 do Evangelho. Bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os que têm sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque deles é o reino dos céus. Essa passagem é do Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Felizes sois vós que agora chorais, porque rireis. Mas ai de vós ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque gemereis e chorareis. Essa passagem é do Evangelho de Lucas, no capítulo 6. E o nosso item hoje é: a felicidade não é deste mundo. Não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim, exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isso, meus caros filhos, prova melhor do que todos os raciocínios possíveis a verdade desta máxima do Eclesiastes: a felicidade não é deste mundo. Com efeito, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a juventude em flor são condições essenciais à felicidade. Digo mais, nem mesmo a reunião dessas três condições tão desejadas, porque incessantemente se ouvem, no seio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades se queixarem amargamente da situação em que se encontram. Diante de tal resultado, é inconcebível que as classes laboriosas e militantes invejem com tanta avidez as condições das que parecem favorecidas pela fortuna. Neste mundo, por mais que se faça,
cada um tem a sua parte de labor e de miséria, sua cota de sofrimentos e de decepções, pelo que é fácil chegar-se à conclusão de que a terra é um lugar de provas e expiações. Assim, pois, os que pregam que a terra é a única morada do homem e que somente nela e numa só existência lhe é permitido alcançar o mais alto grau das felicidades que a sua natureza comporta, iludem-se e enganam os que os escutam, considerando-se que está demonstrado por experiência multissecular que só excepcionalmente este globo apresenta as condições necessárias à completa felicidade do indivíduo. Em tese geral, pode-se afirmar que a felicidade é uma utopia a cuja conquista as gerações se lançam sucessivamente sem jamais conseguirem alcançá-la. Se o homem ajuizado é uma raridade neste mundo, o homem absolutamente feliz jamais foi encontrado. Aquilo em que consiste a felicidade na terra é coisa tão efêmera para aquele que não se deixa guiar pela ponderação, que por um ano, um mês, uma semana de satisfação completa, todo o resto da existência é uma série de amarguras e de decepções. E notai, meus caros filhos, que falo dos infelizes da terra, dos que são invejados pela multidão. Consequentemente, se a morada terrena se distingue por ser um local de provas e de expiações, há que se admitir a existência, em algum lugar, de moradas mais favorecidas, onde o espírito do homem, embora ainda aprisionado num corpo de carne, desfruta dos prazeres inerentes à vida humana em toda a sua plenitude. É por isso que Deus semeou, no vosso turbilhão, esses belos planetas superiores, para os quais os vossos esforços e as vossas tendências vos farão gravitar um dia, quando estiverdes suficientemente purificados e aperfeiçoados. Todavia, não deduzais das minhas palavras que a terra esteja destinada para sempre a ser uma penitenciária. Não certamente. Dos progressos realizados, podeis facilmente deduzir os progressos futuros e dos melhoramentos sociais conquistados, novos e mais fecundos melhoramentos. Essa é a tarefa imensa que será realizada pela nova doutrina que os Espíritos vos revelaram. Assim, pois, meus queridos filhos, que uma santa emulação vos anime e cada um de vós se despoje do homem velho. Consagrai-vos todos à propagação do Espiritismo, que já deu início à vossa própria regeneração. É um dever fazer que os vossos irmãos participem dos raios dessa luz sagrada. Mãos, pois, à obra, meus queridos filhos, que nesta reunião solene todos os vossos corações aspirem a esse grandioso objetivo de preparar para as futuras gerações um mundo em que a felicidade não seja mais uma palavra vã. Essa foi uma comunicação de um espírito que se identificou como Cardeal Morlot, por Kardec, em 1863. E quando Jesus diz a felicidade não é deste mundo, de uma forma literal, a gente pode logo lançar uma réplica, né? Se a felicidade não é desse mundo, por que eu vou perder meu tempo buscando a felicidade, se ela não existe nesse mundo, né? Só que, graças à doutrina espírita, que nos traz uma série de luzes que iluminam o nosso caminho, eu acho que uma das mais importantes dela é a reencarnação. Nós entendemos que se o mundo é um mundo de provas e expiações, isso é uma condição passageira, né? E que em algum momento esse mundo vai mudar. E nós sabemos que essa transição já está em curso. Essa transição já está em curso. Então, quando ele diz bem-aventurados os que têm fome e têm sede, pois serão saciados, o que isso quer dizer? É que os que sofrem hoje com resignação
nas futuras encarnações eles terão uma condição mais harmônica, mais equilibrada. Então, sem a crença na reencarnação, fica difícil a gente se estimular em buscar a felicidade. E mais, quais são os parâmetros da felicidade? O Evangelho colocou aqui 3, né? Juventude, riqueza, enfim. A coisa é tão variável que para algumas pessoas a felicidade consiste em riqueza, para outras fama, para outras saúde, uma família unida, amigos, né? Já dizia um compositor das antigas aí, que ele falava que felicidade não existe, o que existe na vida são momentos felizes. E se a gente for analisar o nosso mundo de provas e expiações, a gente olha que tem muitos motivos de infelicidade ainda no nosso planeta. Então, é uma coisa muito particular. Tem pessoas que se acham terrivelmente infelizes e têm uma condição material muito mais tranquila, muito mais confortável do que muitas pessoas que não estão desesperadas. Então, qual é o parâmetro? O que define a pessoa feliz? Né? A grande maioria das pessoas acha que felicidade é dinheiro. Ganhar na loteria, ganhar na Mega Sena, né? Realizar todos os seus desejos materiais, comprar todas as posses que os seus sonhos alimentam, e se esquecem que amanhã, no dia seguinte da minha fortuna, da minha nova condição de homem feliz, milionário, eu posso desencarnar, né? Já dizia a avó de uma amiga minha, a gente dizia que para morrer basta estar vivo, não precisa estar doente. Temos vários exemplos aí. Então, o que a reencarnação faz com nós, espíritas, que temos a certeza de que estamos reencarnados? Já tivemos outras vidas e teremos outras. Esse planeta de provas e expiações é um mundo transitório que está em transformação, e nós estamos aqui por conta da nossa condição, né, que é adaptável a esse mundo de provas e expiações. Somos espíritos imperfeitos e precisamos estar aqui, né, vivendo as nossas decepções e as nossas felicidades, os nossos momentos felizes, como o compositor falou, né? Porque sem essa crença, sem essa esperança de dias melhores, por que eu vou correr atrás da felicidade? Vou correr para não chegar? Eu vou sentar na beira do caminho e tentar me contentar com o que eu tenho, né? Então, quando ele diz que os famintos serão saciados, que os sequiosos de justiça serão confortados, é porque se essa justiça, se essa saciedade do espírito não vier nessa encarnação, virá na próxima. E todos esses fatores, esses parâmetros de felicidade que são materiais, eles aqui ficarão. A gente não leva nada dessa encarnação para a próxima. Herança, título, nem nome, nem o sexo que a gente vai reencarnar. Na próxima encarnação, reencarnar como uma mulher, né? Então, com a reencarnação, a gente sabe que o caminho ainda é muito longo e que nenhuma desgraça é eterna. Por isso que diz que a felicidade não é deste mundo, que é um mundo de provas e expiações. Quando o planeta se regenerar e se transformar num mundo de regeneração, teremos um outro nível de felicidade, porque as aspirações dos espíritos reencarnados num planeta de regeneração serão outras, né? Os tesouros buscados serão os tesouros que são inalienáveis, que são aqueles que nós conquistamos e levamos adiante ao longo do nosso processo evolutivo. A gente desencarna e leva esses valores, esses tesouros conosco, que nós sabemos quais são, que é a nossa evolução espiritual, moral. Isso a gente leva, isso é nosso, ninguém rouba, né? E a gente também precisa lembrar que, por conta desses parâmetros particulares de cada um, tem muitas pessoas que, em busca da felicidade, né, daquilo que ele acha que é a felicidade, normalmente um motivo material, ele consegue exatamente uma infelicidade.
Ele está buscando a felicidade dele. Para ele, o que é buscar a felicidade? Trabalhar e ganhar um montão de grana para ter uma vida confortável. Só que nessa sede de buscar essa felicidade, que para ele é isso, ele negligencia a família, os amigos, o lazer e às vezes até a própria saúde. Aí aquela pessoa que se matou de trabalhar para conquistar a felicidade, que para ele é a riqueza, ele adoece e desencarna prematuramente. O que adiantou? Essa busca da felicidade, que ele achava que era felicidade. Então, esse evangelho de hoje, ele é mais uma oportunidade que nós temos de constatar como a visão espírita nos torna privilegiados. Porque a nossa visão é muito mais ampla. A nossa possibilidade de enfrentar as nossas vicissitudes, as nossas mazelas, é muito maior. Porque isso aqui é chamado de consolador prometido por Jesus. Porque ele explica as desigualdades, a razão dos nossos sofrimentos, né? E os lucros que nós colheremos com os nossos esforços em sermos pessoas melhores. Por isso aqui está dizendo: bem-aventurados, pois serão saciados. Bem-aventurados vocês que choram, porque lá na frente vocês vão rir. É porque se nós conseguirmos passar por essa prova de sofrimento e expiação que foi proporcionada pelos nossos erros do passado, nós teremos um futuro equilibrado. Está nas nossas mãos, né? Está no controle do nosso livre-arbítrio. Nós é que vamos escolher, né? Se essas felicidades vão nos desesperar, se as infelicidades vão nos desesperar, ou se vão fazer com que nós cresçamos e evoluamos. Então a felicidade não é deste mundo, mas um dia será. Nós não somos felizes hoje, mas um dia seremos. Depende de quem? De nós mesmos, né? Inclusive, para a gente parar de olhar para cima com inveja, como diz aqui, a multidão inveja os mais favorecidos, materialmente falando. Mas os ricos também têm suas decepções, têm suas tragédias, suas doenças. Tem muita gente que tem uma riqueza material, tem fama, mas são pessoas infelizes. Pessoas que não têm amigos, não têm uma pessoa sinceramente companheira para quem ela possa procurar num momento de dor, de angústia, de solidão. São aquelas pessoas que vivem cercadas de pessoas interesseiras, de olho na sua fama, de olho na sua condição material, né? Então a gente precisa parar de olhar para cima e começar a olhar para baixo. O que é olhar para baixo? É quando a gente se sentir incomodado com uma condição, ou com uma carência, ou com uma falta de alguma coisa que a gente quer muito, olhar em volta e ver que tem gente que não tem nem um milésimo do que a gente tem. Aí a gente se considera feliz. Falei, poxa, eu sou feliz. Olha a vida desse cara, comparada com a minha, né? Isso é caridade, né? Se preocupar com as dificuldades do nosso próximo é uma forma de caridade. Até porque nos dá o estímulo de procurar ajudar esses irmãos e ajuda a não lamentar as nossas condições, que em algumas vezes são privilegiadas comparado com esses irmãos mais necessitados. Então esse recado do Evangelho de hoje, que a felicidade não é deste mundo, eu, se fosse traduzir esse texto, eu colocaria ainda, mas na época não foi feito isso, porque a reencarnação, né, o dogma da reencarnação não era tão popular naquela época. Hoje os espíritas todos sabem o que é reencarnação, até quem não é espírita, né, conhece essa visão da doutrina espírita de que nós temos encarnações seguintes e já tivemos encarnações passadas. Por mais que algumas pessoas não entendam direito como isso funciona, isso já é uma coisa muito mais popular, muito mais falada hoje em dia. Então, vamos se consolar, vamos se estimular para que nós tenhamos, né, para que nós tenhamos condições melhores no nosso futuro. Só depende do nosso esforço, do nosso livre-arbítrio. Então vamos pedir à corrente franciscana, aos guias e mentores espirituais, aos orixás da nossa casa, forças para o nosso passe. Esse passe que tem o poder de limpar os nossos campos vibratórios,
de nos harmonizar e até de nos curar, desde que nós nos coloquemos em posição de sintonia para recebermos esse concurso dos guias espirituais. Senhor, dai-nos forças para o passe. Fazei com que de nossas mãos fluam as energias vindas do plano espiritual, que equilibram, que harmonizam, que curam e que afastam os maus espíritos. Senhor, faz de nós um instrumento da sua paz. Onde houver ódio, faz com que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, faz com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Assim seja.